Vamos lá. Fala, conspiradores. Eu sou a Paty. Eu sou a Beta. E eu sou a Tassi. Uhul! E juntas nós somos o Pode Conspirar. E hoje vai ser mais um daqueles episódios assim gostosos, aquela história levinha, tranquila. E aí, aproveitando, né, a gente faz aqui o aviso, né, sempre de tema sensível. Esse episódio vai ser cheio de questões sensíveis, até porque um dos temas centrais da história que a gente vai contar hoje é suicídio. E a gente sabe que hoje em dia quase ninguém tá com a saúde mental em dia, né? Então, se é um tema que você não se sente bem, se é um tema que te deixa sensível assistindo, a gente tem outros episódios mais tranquilos aqui no Pode Conspirar, a gente não recomenda que você assista a esse. Beleza? Verdade. E o outro disclaimer que eu acho que vale a pena fazer também é que, gente, lembrar que esse é um podcast de teorias da conspiração, o objetivo aqui é entretenimento. A história de hoje, um pouquinho diferente de outras histórias que a gente vai contar, são coisas que de fato aconteceram, né? A gente sabe que aconteceu porque elas estão documentadas. Mas é sempre bom lembrar, né, que o objetivo aqui é de entretenimento, não é de fazer conteúdo educativo, nem científico. Então, se a gente falar alguma bobagem aqui, fiquem à vontade pra corrigir, pra mandar mensagem, comentário, enfim. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre o Heaven's Gate. A gente até lançou na caixinha de pergunta, né, no Instagram, se era um tema que vocês gostariam de ver. Bastante gente respondeu falando que sim. Então a gente vai começar a trazer alguns desses temas e hoje a gente vai falar sobre essa seita específica. Primeiro, já preparou o seu bingo na teoria da conspiração? O de hoje é um bom candidato também pra jogar. É verdade, gente. Faço o bingo. Enfim. Já pega lá o bingo, já separa. Tem que deixar separado um post É verdade. no Insta, né? Assim, gente, o episódio de hoje tá desse jeito, em marcar todos assim, ó, que tem no bingo da conspiração para o episódio de hoje. Isso seria bom. O de hoje marca todos, com certeza. Marca todos. Primeiro que eu fiquei Não, toda vez eu fico impressionada da capacidade das pessoas de serem criativas. Mas eu fico cada vez mais impressionada, muito mais além, da capacidade das pessoas de convencer outras, de ser persuasivo. Sim. Né? Verdade. Que é o que abrange bem essa história. Para vocês uma introdução, para vocês entenderem o contexto, como que se deu, né? Enfim. Deixa eu fazer uma piadinha antes de começar? Pode. Eu fui procurar... Ai, que besta. Eu fiquei com a versão do... Como é que é? O cara que canta o Rei do Gado? Qual é o nome dele? Sérgio Reis? Não, Sérgio Reis? Não. Rei do Gado? Zé Ramalho. Zé Ramalho. Sérgio Reis. A versão dele de povo marcado. Knocking the Heaven's Door. Não. Bate, bate, bate na porta do céu. Vocês já ouviram? Já. É muito boa essa versão. Mano, eu gosto do Zé Ramalho, velho. É muito legal ele cantando. É muito legal. Mas é muito ruim associar. É por causa do nome. Associar a música a isso, entendeu? Mas ao longo do episódio a gente vai ver que tem muitas coisas que ficaram associadas a essa seita e que mereceram mal. Verdade. Não será a única. Verdade. Mas Zé Ramalho, beijos. Eu tenho um beijo pro Chitãozinho e Chororó também, porque eu gosto daquela música Sinônimos. Enfim. Ok. Que doida que eu sou. Mas beleza. Enfim, ok. Então, gente, a gente... Não, hoje tá bem Xuxa mesmo. Um beijo pro meu pai, um beijo pra minha mãe. Um beijo pro Chitãozinho e Chororó. Eu falo igual a Tassi falou no outro episódio lá, que afetou o campo magnético dela. Acho que a história do de hoje afetou o nosso campo magnético. É isso aí.
Tem o chapéu, não tem o chapéu. Tem que começar a gravar com o Tem que chapéu. usar EPI pra gravar esses episódios. Tem que usar o chapéu de alumínio. Sim, sim, sim. Bem, vamos lá para a teoria, né, do Heaven's Gate. Então, eu vou dar uma introdução para vocês e para o pessoal entender. Bem, o Heaven's Gate, né, foi, na verdade, uma seita, né, que ela se encerrou ali em 1997, né? E assim, como que se deu, né, o surgimento da Heaven's Gate, né? Ela era uma seita liderada pelo Marshall Applewhite, que ele era um professor universitário, casado e pai de 2 filhos. E aí, não sei o que ocorreu na cabecinha dele, ele passou a acreditar que ele era a reencarnação de Jesus Cristo. Já começa aí um negócio tenso. Só. Não, pausa. Imagina que você, sei lá, você cuidando dos seus filhos, cuidando do seu cachorro, do seu gato, de repente você fala: acho que eu sou a encarnação de Jesus Cristo. Vou começar a espalhar isso por aí. Por que não, né? Então, pois é. Enfim. Mas aí o que aconteceu? Ele foi para uma clínica psiquiátrica, né? Para se tratar. Só que o negócio piorou. Porque lá ele acabou conhecendo a enfermeira Bonnie Lou Nettles, que acabou convencendo ele de que esse encontro que eles tiveram tinha sido premeditado por alienígenas, né? E que eles haviam sido escolhidos a dedo, enviados à Terra como mensageiros de Deus para cumprir as profecias bíblicas. Ou seja, um louco encontrou com uma doida. Então, enfim. Aí eles, a partir daí, né, desse encontro deles, eles acabaram adotando os pseudônimos, né, como Bo e Bip e Doiti. Eu não sei para que nome horrível é isso. Esses nomes são horríveis, mas também. E eles passaram dali então a afirmar mesmo que tiveram contatos com extraterrestres e tudo. E eles acreditavam que quando eles morressem, eles acabariam ressuscitando numa espaçonave. E aí eles escreveram diversos panfletos espalhando, né, ali pela região ali dos Estados Unidos, falando que a reencarnação de Jesus, né, que Jesus viria como uma pessoa Texas, que era uma referência ao Applewhite, né, esse maluco que achou que ele era Cristo, enfim. E aí eles começaram a fazer essa divulgação da seita, também visitando igrejas, grupos espirituais e tal, mas eles não foram bem recebidos com essa ideia. E aí eles, lá por volta do ano de 1974, eles começaram os dois a recrutar pessoas, né, que que chamavam de tripulantes, era como se fossem os discípulos deles, entendeu? E esse grupo, né, foi aumentando e eles passaram a acreditar, né, que a Terra ia passar por uma grande mudança e que a única forma que eles teriam de sobreviver era deixando o planeta, né? E os escolhidos para ascender ao novo nível de evolução, eles deveriam se livrar de todas as características humanas que ligavam eles à Terra. Só que o que acontece? Lá em 1985, a Bonnie, né, que é a enfermeira, que, enfim, ela morreu, mas o Marshall Applewhite, ele continuou mantendo o grupo, né, e aí as pessoas do grupo, né, o que elas faziam lá? Eles acabavam desistindo da questão de bens materiais, vivendo em comunidade, compartilhando tudo, né? Depois, com o tempo, foi surgindo a internet, e aí o grupo começou a usar uma nova tecnologia para poder divulgar as crenças com mais pessoas, entendeu? E aí acabaram desenvolvendo sites
Inclusive, um que eles tinham desenvolvido se chama Higher Source, que significa em português fonte maior. Sim, sobre o Heaven's Gate, o que é interessante dessa seita em particular, primeiro a duração, né, igual a Tassi comentou, começou lá na década de 70 e acabou em 96. Aliás, não que acabou, né, porque até hoje existem membros que estão por aí, que mantêm os ensinamentos e tudo mais. Então começou lá em 1970, mas até o final, assim, fatídico foi em 96. Então durou aí cerca de 25 anos, é muito tempo. E uma coisa também que pouca gente sabe é que a seita ela não teve esse nome de Heaven's Gate desde o começo. Esse nome aí do Heaven's Gate, ele já veio mais próximo aí ao final. Mais ou menos lá em 93, 94, que eles começaram a usar esse nome. Antes, a seita ela se chamava Metamorfose Individual Humana. Era assim que eles se chamavam lá no começo da década de 70, né? Que os panfletos, os materiais usavam esse nome. E aí a ideia era essa, era que as pessoas que passassem a fazer parte da seita, né? Que eles chamavam de tripulantes, remetendo a uma espaçonave, né? Como se fossem pessoas ali recrutadas por essa espaçonave, tinham que se abster de todo e qualquer tipo de comportamento humano para que você se transformasse numa criatura mais elevada, sem as mesmas necessidades, sem os mesmos desejos, e que você iria para um outro lugar que eles chamavam de próximo nível, né? O next level. Pra mim, o que eu entendo é que foi uma junção de muitas coisas. Foi uma inspiração de ficção científica, né? Então você tem Star Trek, Star Wars, enfim, nesse ramo. Você tem o entendimento do misticismo por trás. Você tem os alienígenas por trás, porque afinal de contas, para eles, para você ser considerado um nível superior, né? Assim como eram considerados os alienígenas, você teria que fazer tais sacrifícios. Tem muita perturbação mental, com certeza tem, isso sem dúvida nenhuma, e uma capacidade, que é aquilo que eu falei, uma capacidade de persuasão gigantesca. Eu acho que eles não só se basearam em misticismo, blá blá blá, não. Eles se basearam também, eles deviam já conhecer Raul Seixas, cara. Porque por causa dessa metamorfose aí, entendeu? Eles deviam escutar aquela música, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. A música é mais ou menos da mesma época, será que teve uma inspiração? Então, essa época aí, ela é uma época que surgem muitas seitas, né? Sim. Muitas seitas por causa da era de Aquário, né? Que seria a libertação humana. Mas isso a gente fala em outro episódio, assim. Ela vai falar um compilado de seitas que surgiram nessa época. Esse miticismo todo. Regado a muita droga. Também. Né? Vamos lá, gente. Vamos, né? Fazer o que mais Bom, e aí, né, pra atingir esse status de pessoas sobre-humanas, eles tinham algumas regras, né? E regras que são muito comuns a várias outras seitas, né? Bem características de cultos. Bom, a primeira, eles tinham algumas regras que eles entendiam como questões proibidas, que eles não podiam fazer de jeito nenhum, e outras coisas que eles deveriam evitar. Entre as coisas que eram proibidas nas regras que eles tinham, era você ter um vínculo de trabalho, não no sentido de que eles não trabalhassem, porque ao longo do Heaven's Gate eles tiveram alguns trabalhos esporádicos, até porque eles precisavam de dinheiro para viver, né? Mas não assim, a ponto de você construir uma carreira, sabe? De você ficar numa empresa e você construir laços com as pessoas que trabalhavam com você, enfim. Eles enxergavam essa relação com o dinheiro como uma coisa muito terrena. É algo que não faria sentido num próximo nível. Relações sexuais, então os membros eles não podiam ter relacionamentos amorosos e nem relações sexuais. E relacionamentos familiares. Então todas essas pessoas que passavam a integrar o Heaven's Gate, elas se afastavam completamente das famílias. Quando você assiste as entrevistas, tinha famílias que não falavam com a pessoa já há 20 anos, 30 anos, assim.
não tinha contato, porque eles entendiam que essas relações também eram coisas terrenas e que eles não deveriam manter. E algumas condutas que eles entendiam que eram formas de distração e de apego, né, que alimentavam o desejo humano, eram bebida, né? Então, bebida e drogas. Então, Heaven's Gate, apesar de ter surgido lá na década de 70, né? A gente comentou das drogas aqui, eles não usavam drogas, eles não bebiam álcool, porque eles entendiam que eram coisas humanas, né? Que serviam para adormecer os sentidos. E eles tinham até uma relação, assim, com a comida também. Então, a ideia deles era retirar até o prazer da comida, né? Tinha que ser puramente... Eles chamavam comida de combustível, né? Nos documentos deles, porque era puramente para você se alimentar e nada mais. Você não tinha que ter nenhum prazer com isso. Tanto que eles chegaram a se doutrinar com algumas dietas. Por exemplo, numa época eles só comiam fruta, na outra época só comia alimento cru, sabe? Pra ir se condicionando a perder esse prazer da comida. E aí o Applewhite, ele chamava isso de Walking Out the Door Formula. Tipo, é a fórmula para você conseguir sair fora daqui, né? Você se transforma num ser mais elevado e é assim que você vai conseguir ir pro próximo nível. Nossa, então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, você se liberta de tudo aquilo que te causa desejo realmente. Que é o desejo de estar com outra pessoa, desejo de comer, desejo sexual. Desejo de dormir, tô zoando. Com certeza. Pra eles é a mesma coisa da comida, né? Você tinha que perder tudo isso. Tanto que nos documentos deles também, eles começaram a moldar a realidade deles como se fosse uma nave espacial. É um negócio muito louco. Tipo, eles chamavam os quartos que eles dormiam de câmaras de descanso. A cozinha era tipo um laboratório de nutrição. A lavanderia era tipo um laboratório de tecido. Eles tinham uma organização, eles eram extremamente organizados. Assim, a rotina deles era milimetricamente organizada. Eles tinham. E todo mundo tinha que fazer as mesmas coisas da mesma forma. Então, quando você olha para as fotos deles, eles tinham cortes de cabelos parecidos, independente de serem homens ou mulheres, roupas parecidas. Os hábitos, o que um comia, todo mundo tinha que comer. E aí, nessa coisa, né, de viver como se fosse uma nave espacial, eles chamavam essas coisas que eles tinham que fazer fora, por exemplo, tinha que recrutar mais gente, eu precisava trabalhar para trazer dinheiro para a seita. Eles chamavam isso de excursões. Né? Eles chamavam isso de excursões como se eles estivessem realmente fazendo uma expedição, né, para trazer pessoas de fora ali. É estranho, eles se colocavam como se eles estivessem realmente numa rotina de uma tripulação de uma nave espacial e que as pessoas da Terra não fizessem mais parte do mesmo grupo que eles, sabe? Era uma coisa muito louca. É um pensamento... Hoje a gente imaginando... Porque imagina, eles praticamente se isolavam, né? A gente tá vivendo isolamento. Então é um pensamento extremamente perigoso. Principalmente na época, assim. Porque as pessoas, elas já não tinham a possibilidade que elas têm hoje de se comunicar, né? De trocar ideias, de simular... Simular não, né? Porque de simular todo mundo simula. Mas de trocar realmente informação para saber de outras fontes as verdades. E se isolar naquela época era realmente um passo bem mal dado. Porque você só aceitava aquilo que vinha pra você e pronto. De informação. Uhum. Se hoje a gente vive em bolhas, imagina viver Aquela época, é isso que eu ia chegar. Exatamente. Aquela época, aquelas bolhas eram muito mais fortes. Porque não pense vocês que estão assistindo a gente aqui, que vocês não vivem em bolha, não. Que vocês vivem em bolha. Todo mundo tem a sua. Todo mundo no conforto da bolinha. Então, A sua bolinha. saiam da bolha, brincadeira. Saiam da Matrix. Mas tudo o fato de ter escolhido esse podcast pra ter ouvido e não outro, já você escolhe coisas que são parecidas com o que você gosta, pessoas que são parecidas com o que você acha que é legal, então... Isso Nada mesmo. é tão livre-arbítrio assim. Mais um ponto pro universo que é uma simulação. Viu?
Quem sabe, às vezes Heaven's Gate tava certo aí, ó. Não, Meu Deus do céu, não. Nível. não. Ah, sim! Não, pera, não, vai, calma, não, calma. Se você não tá entendendo nada, volta lá no nosso episódio sobre Matrix, que é muito legal. De estarmos vivendo numa simulação, que todos nós somos pixels. É muito legal, vai lá ver. Mas não, eu acho que Aí é não, acho que não loucura. chega. O próximo nível também lembra uma coisa, uma parada meio videogame. Sim. Também tava ali começando a, né, a surgir a ideia do videogame, os primeiros videogames, ir pro próximo nível. É bem cara de videogame mesmo. Então, o que é muito engraçado fazer um paralelo, assim, tem um livro sobre o Heaven's Gate que é muito legal. É que eu acho que ele não tem tradução pro português ainda. Mas ele é escrito pelo Ben Zeller, que é um cara que estuda religiões no geral, americanas, mas ele passou muito tempo acompanhando o Heaven's Gate. Tipo, foi o trabalho da vida dele, assim, acompanhar essa seita. E ele escreveu um livro sobre o Heaven's Gate bem detalhadinho. Então, muita coisa que eu tô falando aqui, desses detalhes, tal, são coisas que ele escreve no livro. Ele entrevistou membros antigos do Heaven's Gate, tal, pra compor. Então, é bem detalhadinho mesmo. E ele faz um paralelo legal, porque assim, as ideias do Heaven's Gate, se você parar pra pensar, elas não são muito diferentes de ideias que a gente encontra em religiões tradicionais. Como, por exemplo, o budismo tem essa pegada Verdade. de você se desfazer dos seus apegos e dos seus desejos, porque tudo isso é passageiro. A ideia de você ter um próximo nível que você vai quando você morre e você tá em contato com o seu criador, não é uma ideia também que você não vê em nenhum tipo de religião. Né? É uma ideia bem cristã até. E se a gente pegar tanto o passado do Marshall Applewhite quanto da Bonnie, eles foram criados em famílias bem religiosas, em famílias protestantes bem religiosas, então eles conheciam muito bem a Bíblia e eles estudaram muita coisa, não só cristã, mas de misticismo, enfim. É tanto que eles chegam a se basear para criar o Heaven's Gate, criar essa figura aí do Ti and Do, né, que eles começaram a se chamar assim, né, a Needles era Ti e o Marshall Applewhite era o Do. Eles se baseavam numa passagem do Apocalipse, quando fala das duas testemunhas que vão, dos dois profetas que vão ser as testemunhas ali do fim do mundo. E aí, inicialmente, a doutrina deles era o seguinte, que eles eram essas duas testemunhas, esses dois enviados que iam testemunhar o fim do mundo, que eles chamavam de a grande reciclagem do planeta, eles diziam que o planeta ia ser reciclado. Então, a princípio, a ideia deles era, olha, a gente vai ser atacado em algum momento, né? Nós dois aqui como representantes dessa visão, né, do fim do mundo, a gente vai ser atacado, a gente vai ser perseguido pelo governo, a gente vai sofrer algum tipo de violência, a gente vai morrer, mas vocês vão continuar, né, os tripulantes aí do Heaven's Gate, vocês vão subir para essa nave em algum momento. E por muito tempo, ninguém falou em suicídio. Isso que é muito interessante também no Heaven's Gate. Pelo contrário, eles eram contra o suicídio por muito tempo na seita. O que eles falavam é que você fisicamente mesmo ia ser transportado por uma nave espacial. Tipo, você ia ser abduzido. E aí eles até se baseiam numa passagem da Bíblia. Agora eu esqueci o nome do profeta, gente. É um que ele aparece que ele é levado numa carruagem de fogo. Esqueci o nome dele. Eita, pera. Daniel? Deixa eu lembrar. É Daniel? Daniel, Elias. Elias. É. Aí eles até se baseiam nessa passagem que o Elias ele é levado, né? Ele sobe aos céus e ele meio que desaparece na história, né, da Bíblia. Eles interpretam isso como uma abdução. Então eles sabem que é isso que ia acontecer. Eles chamam o corpo da pessoa de veículo. Você vai abandonar esse veículo e você vai para o próximo nível no seu próprio veículo. Você não precisa morrer para isso. Então, durante muito tempo, eles foram contra o suicídio. E aí o Ben Zeller, ele faz esse paralelo, né? De que não são ideias, assim, novas. Mas o que pegou no Heaven's Gate é que eles misturaram isso com ufologia, com cultura pop. Exato. E depois com a internet. É uma das primeiras religiões que usou a internet para se disseminar. Então, ele fala assim que o Heaven's Gate é é algo que representa muito bem assim, a cultura religiosa do século XX, XXI.
né, que começa a misturar esses vários elementos aí com ideias muito tradicionais de religião. Não, faz totalmente sentido, até porque a história começa com ele se achando Jesus, né? Sim. Mas, pô, ele se achando Jesus. Então, já a partir daí, você já pesca. Olha, É, é uma loucura total esse negócio aí, sinceramente. Mas uma coisa eles têm razão. O mundo precisa de uma reciclagem. em qual sentido, Tassi? Não, é porque o mundo. Ó, agora vou falar uma visão cristã, né? Que é o que eu Abafo. acredito. O mundo, ele jaz no maligno, gente. Então, tem muita gente no mundo que engana, que mente, que trai, que essas coisas assim. Então, o mundo, ele jaz no maligno. Então, para tirar essas coisas assim, as pessoas precisam, na visão cristã, que eu tô querendo dizer assim, se converter, entendeu? Para Cristo. Precisa fazer uma reciclagem, precisa nascer para o novo, nascer de novo, nascer para o novo, entendeu? Então, tipo assim, nisso eu acho que eles, só que essa reciclagem deles é meio maluca, entendeu? Então, mas aí tá. Olha só. É maluca na sua visão. Agora, eles olhando pra você, eles acham que você é a maluca. É, eu É, sei. A gente acabou de falar de bolhas, É. a gente acabou de falar de influências de religiões, né? No conceito que eles estavam tentando disseminar. Mas é exatamente isso. Cada um, é claro, vai puxar a sardinha pro seu lado, pro seu entendimento, pra sua visão de mundo. É isso que eu bato de novo nesse ponto. É muito impressionante as pessoas que conseguem transferir essa imagem do mundo e conseguem captar outras pessoas para essa imagem de mundo. sim. São pessoas que são extremamente fora da reta, assim, em capacidade de persuasão. Isso, são grandes influenciadores, né? Porque para você, Esses entendeu? são os influencers, exato. São esses que são os influencers de E verdade. você manter isso por 25 anos. Né? Você manter. Tudo bem que o Exato. Heaven's Gate, assim, ele foi bem. Ele tem uma característica um pouco diferente, porque, assim, algumas seitas, elas intimidavam você pra você continuar lá do começo até o final. Você não podia sair. Com o Heaven's Gate nunca foi assim. Então eles sempre foram muito tranquilos. Se você queria ir embora, eles te davam até passagem pra você ir embora. Não tinha essa de, você tá aqui preso com a gente. Então é mais impressionante ainda. Porque as pessoas estavam lá porque realmente elas queriam estar e porque elas acreditavam naquilo que elas estavam fazendo. Porque elas não eram obrigadas a ficar ali. A qualquer momento que elas quisessem, elas poderiam ir embora. E apesar deles terem essa regra também de não ter relacionamentos familiares, ao longo do tempo, muitas pessoas entraram em contato com as suas famílias. Né? Não assim, a ponto de estar sempre junto tal, mas pelo menos pra dar um telefonema, pra dizer que tava tudo bem e tal. Então, nesse ponto, eles não eram uma seita extremamente radical. Assim, ao longo do Heaven's Gate, muita gente entrou, saiu, tal. E no final ficou com os 39 que realmente foram os que, né, realmente levaram a cabo a saída, né, prevista deles. Mas eles não eram uma seita violenta que não coagiam ninguém pra ficar lá. Então, quem tava ali é porque realmente queria estar ali. Era influência mesmo. Nossa. É impressionante. E Nossa, aí, minha energia até baixou. sabe o que eu acho interessante? Assim, nos links que a gente vai deixar, tem os vídeos, né? Porque o Heaven's Gate, como ela é uma seita que surgiu já na época da internet, tem muita coisa que tá preservada em vídeo. E tem muitos vídeos do Apple White que estão aí. Se você quiser assistir, eu assisti alguns. Oi, meu, deixa eu ver o que esse cara tá falando, né? Se é tão... Eu, pessoalmente, Patrícia, assistindo, não achei que ele é um cara carismático. Assim, não achei. Pelo contrário, ele tem um comportamento meio estranho, assim, em alguns momentos parece que a pessoa não tá legal mesmo. Assim, é um olhar meio parado, assim, esquisito. Mas aí a gente precisa lembrar, né, cada um tem sua experiência aí, né? Às vezes a forma que ele falava não foi tocante pra mim, mas pode ter sido tocante pra outras pessoas que ouviram, né? Mas é interessante ter essa experiência, assim, de assistir os vídeos, sabe?
Entendi. Eu não cheguei a assistir, Paty, porque que eu vi também. Mas eu morro de medo dessas coisas. Aí eu falei, não, não vou ver, não. Vai que você vê e você fica louco também, igual o cara, Deus me livre. Minha Nossa Senhora, não. Ai, ai. Mas enfim, é, é muito doido mesmo a teoria do Heaven's Gate, assim, a forma como essas pessoas também se reuniram, né, para poder cometer esse suicídio coletivo. Que, pô, mas os cara eram estiloso, velho. Eles foram morrer com estilo, com classe. Morreu usando tênis da Nike, velho. Não, e além da roupa, eles tinham algumas outras particularidades, por exemplo, o nome dos membros da seita. Né? Então, lá em 77, mais ou menos, eles criaram isso. Eles estavam no Texas, o Applewhite e a Bonnie. E aí eles resolveram que para as pessoas conseguirem se desassociar dos veículos delas, né? E elas conseguissem ser mais elevadas para ir para um próximo nível, elas tinham também que mudar de nome. Novamente, uma ideia que não é nova. Outras religiões também fazem isso. Quando você se converte, você muda de nome porque significa um renascimento. Batismo. É, algo muito Exato. parecido com batismo. E aí, o que eles faziam? Cada pessoa que entrava lá recebia um nome bem curtinho, que era uma primeira sílaba com 3 letras e o final ficava Old, O-D-Y. Então, por exemplo, eles tinham uns nomes tipo Surrold, Neold, Marcold, sempre com esse nome, essa partícula no final do Old. Essa partícula aí tem algumas versões sobre o que ela significa. Alguns ex-membros que deram entrevista pro Zeller falaram que isso significava Child of God, tipo um filho de Deus, ou ainda que era uma junção do Ti e Do, né? Então meio que juntou os dois e aí na pronúncia acaba ficando como Old, né? Mas todos eles usavam esses nomes e eles usaram esses nomes até o fim, né? E até hoje tem membros vivos, que é quem cuida do site, cuida dos materiais que ainda existem, eles ainda usam esses nomes que eles ganharam lá atrás da seita. Então eles mudavam de vida completamente. Nossa, que Cara, é muito loucura. doido. Loucura. Loucura, loucura. Só piora. De novo, reforçando, é doideira do nosso ponto de vista, do ponto de vista Do dele, ponto não de é? vista deles, não. Fazia todo sentido. E uma coisa muito legal do livro do Zeller, que eu achei também, é que ele trata eles como pessoas, entendeu? Ele tenta entender a motivação a partir da perspectiva deles. Não fica tratando o cara como um maluco. Porque a gente também sobe num pedestal de achar que a gente nunca seria apanhado por um negócio desse, e não é verdade. Basta você encontrar alguém que fale alguma coisa que toca você, que talvez você também fizesse umas loucuras. Ah, sim. Sim. Cada um. Baseando que a grande maioria tem aquilo que acredita e defende aquilo que acredita. Sim. É. E aí uma coisa que a Tassi comentou da morte da Bonnie, né? A morte da Bonnie, ela foi uma reviravolta pro Heaven's Gate. Porque até então, eles tinham uma perspectiva de que você vai abandonar esse planeta no seu próprio veículo, ou seja, você não precisa morrer, não precisa acontecer nada disso, você literalmente vai ser levado para uma nave espacial. E era o que eles pregavam inicialmente. Só que isso começou a apresentar um certo problema para eles. Primeiro porque eles tiveram várias vezes ao longo da história em que tanto a Bonnie quanto o Applewhite falavam: olha, vai acontecer, a gente vai ser levado, vai ser tal dia, e nunca acontecia isso, óbvio, né? Isso começou a gerar meio que um desconforto, né? De falar, caramba, né? E aí, não tá acontecendo. Eles não foram perseguidos nunca pelo governo, que era outra teoria que eles usavam, né? Que ia ter uma perseguição e que a partir daí eles iam ser salvos. Isso nunca aconteceu também. Até porque eles nunca foram levados a sério a esse ponto. Você encontra matérias do Heaven's Gate na década de 70 e tal, mas era tratado como piada, ninguém nunca levou a sério. E eles eram uma seita muito pequena, na década de 70 chegou a ser tipo 40 pessoas. Não é nada muito expressivo, né? E aí aconteceu que em 1985 a Bonnie morreu. E ela morreu decorrente de um câncer, que começou no olho dela, ela precisou até retirar o olho. E ela foi ficando debilitada, e ela
faleceu. E aí, como que você ia explicar isso? Porque uma das coisas que o Marshall Applewhite também dizia é que conforme você vai fazendo essa evolução, seguindo todas essas fórmulas aí que ele dava, você ia ter um corpo mais saudável, você ia estar menos suscetível a doenças, você ia se aperfeiçoando até virar esse ser aí. Então, se isso era verdade, como que ela morreu com câncer? Como que uma doença conseguiu matá-la? Isso gerou um problema muito sério para eles. E aí o Marshall Applewhite ficou sozinho. E assim, né, tem um podcast também que o nome é Heaven's Gate, que é de um cara que fala, ele tem 10 episódios, é só sobre o Heaven's Gate. E o que é interessante é que o cara que fala nesse podcast, o locutor, ele também participou de uma seita quando ele era criança, a família dele era de uma seita. Então ele tem uma perspectiva bem legal, assim, do que ele tá falando. E aí ele coloca uns áudios no podcast que a filha da Bonnie forneceu pra ele, quando o Marshall Applewhite liga pra ela pra dizer que a mãe dela morreu. E você vê que ele tá visivelmente abalado. Assim, você consegue perceber o homem por trás daquela figura que ele fazia ali do Do. E aí, a partir daí, é que já ficou difícil sustentar essa história de que você ia ser levado no seu próprio corpo. E aí foi que um dia, depois aí da morte dela, em 85, que ele chamou as pessoas que estavam ali e falaram, olha, como você se sentiria se eu te falasse que você precisa abandonar seu veículo fisicamente para conseguir ir para o próximo nível? Aí ele já falando claramente de suicídio. Algumas pessoas decidiram abandonar a seita nessa hora, viram que o negócio estava ficando perigoso e muito louco e decidiram ir embora. Mas um grupo ficou, né? E grande parte acompanhou aí de 85 até o final. Então a morte dela foi uma virada de chave nesse ponto, né? Até então eles não diziam que você precisava morrer. Mas com a morte dela ficou difícil dizer que não. Não, realmente. Você abala a estrutura toda que você já tinha montado antes. Né? De toda uma ideologia por trás. Pra achar que nada vai acontecer, de repente acontece, você não tá prevendo. E aí? É a virada de chave mesmo. É. Que algo desse tamanho acontecesse. E uma coisa que é bem controversa sobre a Bonnie também, eu sinceramente, assim, vendo a história e tal, eu acho ela uma figura muito mais controversa do que o Do. Apesar dele ter sido o cara que levou isso tudo até o final, eu acho que ela era a figura-chave do negócio e ela é muito mais controversa. Porque, por exemplo, apesar dela pregar isso, que ninguém podia ter contato com a família, ela manteve contato com a filha dela. Ela tem uma filha, ela manteve contato com a filha dela durante a vida, tanto por correspondência e tal, e ela chegava até a mandar dinheiro pra filha dela. Então, apesar dela sustentar isso de que ninguém deveria ter contato, ela mantinha. Então, a regra a regra só vale pros outros, pra ela, não. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Pelo menos o Do levou o negócio até o final, né? Falou, isso aí, então beleza. Ele perdeu contato com os filhos, com a antiga família dele e assumiu de verdade o negócio, né? Ela já, mais ou menos. Sabe uma coisa também que me deixa bem intrigada? É que os dois tinham um certo nível de acesso ao conhecimento, né? Ele sendo professor universitário e ela sendo enfermeira. Mas pra pessoa ser louca, ela não importa se ela tem ou não faculdade. Ela vai ser louca mesmo, mano. Eu concordo pleno, mas isso meio me pegou, assim. Porque para realmente criar uma história e acreditar é porque a situação psicológica era bem grande, assim. Isso mesmo. Eu acho que a pessoa tem um desvio de personalidade, só pode ser. Não sei avaliar isso. Eu só sei dizer que não é o que se espera de uma pessoa. Não se espera, vamos lá, né? Não se espera que ninguém cometa suicídio, tá? Não, isso não é comum. Se você já quis fazer isso não é certo. Não é comum. Procure ajuda. Você não tá sozinho, procure ajuda. Certo? Não é comum de nenhum ponto de vista. Sim. Certo? É um ponto fora da reta gigantesco. E aí, pesquisando aqui, eu achei uma coisa interessante também sobre
a última refeição que eles fizeram. Não sei se vocês Não. conseguiram achar isso. Não. Eles fizeram uma última ceia. Veja você. Eles foram no restaurante local, onde todos pediram exatamente, segundo a atendente que deu a entrevista para a BBC na época da reportagem, né? Faz um tempo já. Ela falou exatamente assim: todos pediram a mesma coisa. Foi montado antes de eles entrarem, ou seja, eles tinham encomendado a ceia. Então todos eles beberam chás gelados. O jantar foi com saladas com molho de vinagre e de tomate. Teve tortas de peru para o prato principal, cheesecake com mirtilos para sobremesa. Eles pareciam muito legais, muito amigáveis e muito educados. E ninguém parecia deprimido ou ter algo parecido com depressão. Então eles realmente se juntaram, foram fazer uma última ceia, assim como descrito na Bíblia, também como Jesus foi fazer essa última ceia, antes de fazer a passagem. Gente, é assustador. Não, Todo mundo feliz e contente. é assustador. E assim, da morte da Needles pra frente, o negócio só vai piorando, assim. O Heaven's Gate, ele não era muito rígido nesse ponto de entrar e sair, mas ele era bem rígido com as ideias, né? Então eles tinham um sistema, que era um sistema chamado de parceria. Então sempre você era colocado em parceria com alguém. Então se você precisava sair pra fazer alguma coisa, você sempre tava com algum outro membro pra que você tivesse meio que uma outra pessoa pra te vigiar. Sabe algo parecido, tipo, como tem em Alcoólicos Anônimos, por exemplo, que você tem um guardião ali que vai garantir que você não vai sair fora da regra do negócio? Eles tinham isso Eu também. acabei de ter aqui um insight. Eu quero fazer um chapéu de ouro de alumínio. Opa! Que tem tudo a ver com o de hoje. Com o assunto de hoje. Pode falar. Pode deixar assim mesmo no meio do episódio, acho que vai ficar legal. Não, pode ir. Agora com a parte falando que eu lembrei. Se você não assistiu ainda, assista o Conto da Aia. Tem o livro é muito bom, mas a série também é muito boa. Então assista, tá certo? Contar a história. Se eu contar a história aqui vai dar spoiler, mas essa história de você ter que sair acompanhado dentro de uma seita casa muito bem com o que acontece no Conto da Aia. Imagina que você está numa terra onde as mulheres acabam perdendo a fertilidade por diversos fatores climáticos. Então, o clima altera a alimentação, porque você precisa colocar mais agrotóxico, você tem muita poluição no ar. Então, as mulheres acabam perdendo a fertilidade. E aí já faz anos que não se tem. Ninguém tem filho. Não existe mais criança na Terra, quase, nascendo. E aí, o que acontece é que em uma determinada parte dos Estados Unidos forma-se como se fosse uma rebelião de pessoas que aparentemente são defensoras da Bíblia. E essas pessoas tomam o governo de uma determinada região dos Estados Unidos e eles acabam descobrindo e pesquisando quais são as mulheres que ainda são férteis e que cometeram algum tipo de ato que eles consideram vergonhoso, como, por exemplo, trair, ou então você gostar de pessoas do mesmo sexo também vale, mas se você pode ter filhos, então eles contam. Então eles pegam essas mulheres e isolam essas mulheres, criando tipo uma seita. Elas são as aias, que são as pessoas responsáveis por ter filhos para aqueles que são os donos daquela parte, daquela região que eles conseguiram dominar nos Estados Unidos. É uma história bem interessante, que também envolve uma seita, que envolve Bíblia, é uma coisa bem pesada. Então, se você puder assistir, assista, porque é um instigante, é muito instigante, a história é muito boa, vale a pena conferir. Falando mesmo, fala de novo, hein? O Conto da Aia. Conto da Aia. Bem.
Bem, gente, o que eu achei assim, agora você falando do. É porque assim, eu achei algumas coisas que de cultura pop que faz referência ao Heaven's Gate. Aí eu vou citar aqui, beleza? É o seguinte, ó. Eu vou falar algumas, porque são muitas coisas, mas. Bem, onde que você pode encontrar referências ao Heaven's Gate? Por exemplo, no filme Amor Sem Escalas, de 2009, né? O personagem lá do ator George Clooney, ele faz uma breve referência ao Heaven's Gate. Também a gente pode encontrar uma outra referência numa música chamada Last Chance to Evacuate Planet Earth Before It's Recycled, que é uma música de uma banda chamada Porcupine Tree, né, que apresenta o discurso lá do Marshall. Também você pode encontrar uma outra referência ao Heaven's Gate da banda Fall Out Boy, que tem uma música chamada Heaven's Gate, num álbum deles de 2018, chamado Mania, Mania, enfim. Que mais que tem aqui? Também tem uma referência do Heaven's Gate, que é no filme do Deadpool, de 2016, que o personagem do Deadpool, que se chama lá Wade Wilson, ele compara a aparência do Professor X ao líder do Heaven's Gate. E deixa eu ver o que mais que a gente pode falar aqui. Bem, eu tô falando referências assim que são mais conhecidas, mas tem outras referências que essa seita é citada em filmes, tantos outros filmes e outras coisas da cultura pop também, músicas e tal. Olha, ficou muito conhecido, né, por essas... E assim, depois que aconteceu, principalmente os suicídios, aí que começaram a vir umas bizarrices à tona, né? Que já existiu lá no começo, né, igual essa ideia dos check partners, que era como eu chamava essas pessoas, né, que acompanhavam você, e com as castrações, igual a Tassi comentou lá no começo do episódio. Essa ideia de castrar os homens também foi algo que começou um pouco depois da morte da Bonnie, que aí o Marshall Applewhite ficou sozinho e não sei se isso pesou nele, deve ter ficado sozinho, e aí começou a enrijecer demais o negócio, porque ele não estava mais se sentindo tão seguro, enfim. Mas entre 94 e 1995, alguns membros foram castrados. Foi um procedimento que eles mesmos fizeram. Nossa! E assim, cerca de 3 membros fizeram isso, mais o Applewhite. E depois que eles já tinham se suicidado, tem informe de outros 4 membros terem feito isso. Depois do suicídio, já 2 anos depois que todo mundo tinha se matado, alguns outros membros também fizeram isso por conta própria. E esse episódio da castração, ele é um ponto também na história que é importante, porque uma das pessoas que passou por esse procedimento ficou muito mal. Né? Justamente porque eles estavam fazendo ali de uma forma muito caseira, né? E aí, pessoas, assim, ex-membros, né, nas entrevistas, eles falam que esse momento foi muito difícil pro Applewhite, porque eu acho que foi aí que ele começou a perceber a proporção daquilo que ele tinha criado. E aí, a partir desse momento, é que a história dos suicídios foi ficando cada vez mais forte, fazendo cada vez mais parte ali de um planejamento deles mesmo. E aí, lá em 1994... eles encontram um livro, né? E eles compram esse livro lá em 1994. Um dos membros traz essa obra lá para conhecimento deles. E essa obra vai ser importante porque era um livro que foi escrito na época. A gente não vai falar o nome por motivos óbvios, porque, né, a ideia não é estimular ninguém a procurar esse tipo de coisa. Mas o livro, a ideia central era como pacientes terminais podiam buscar uma forma de aliviar o sofrimento deles. Era isso que o cara explicava no livro. E ele trazia métodos mesmo. Né? Era uma obra lá da década de 90 que ficou até conhecida nos Estados Unidos. E eles compraram esse livro e eles começaram a estudar formas de como eles iam, né, fazer essa saída, que eles chamavam, né, daqui do planeta. Eles chegaram a pensar em provocar um confronto com as autoridades. Eles chegaram a comprar armas
e manter na seita pensando em provocar alguma coisa pra ser aquela saída que o Marshall Applewhite falou, sabe? Deles serem atacados pelo mundo e saírem de uma forma digna. Mas aí eles tiveram o raciocínio de pensar, bom, se a gente fizer dessa forma, não é 100% de certeza que a gente vai morrer. Pode ficar só a gente ferida tal e não dar certo. Então é melhor a gente ir por um outro caminho, que foi o caminho que eles encontraram nesse livro, porque aí a gente tem certeza que vai dar certo e que todo mundo vai fazer aí essa saída. Então foi uma coisa extremamente organizada e extremamente planejada, né? Então anos antes eles já estavam pensando sobre isso. E aí, né, passado toda essa loucura de ter toda essa preparação, enfim, veio o acontecimento que foi determinante para eles entenderem que aquela era a hora de fazer o que eles queriam fazer, que era o cometa Hale-Bopp. Então toda a ideia deles era, a gente vai ser levado por uma nave, e aí lá entre 1996 e 1997, o cometa Hale-Bopp ele foi avistado, né, nos Estados Unidos. Esse cometa ele foi descoberto em 95 pelo Alan Hale e pelo Thomas Bopp, e ele era visível mesmo, né? Em várias ocasiões ele ficou visível a olho nu. E aí, justo no comecinho da internet, começaram a circular os benditos dos fóruns, né? Na época não existia Reddit, não existia Twitter, mas existia um fórum chamado Art Bell, que inclusive tinha um programa de rádio também chamado Art Bell. E aí começaram a falar sobre esse cometa lá no programa de rádio. E aí algumas pessoas começaram a telefonar pro programa dizendo que tinham tirado fotos e tal. E que tinham visto meio que uma companhia do cometa, dando a entender que existia uma nave espacial acompanhando esse cometa. E aí isso foi assim, o estopim, né, pra eles acharem que era um sinal de que era a hora mesmo deles saírem, né, do planeta, abandonarem os veículos deles e irem pro próximo nível. No site, porque o site ainda existe, se vocês tiverem a curiosidade de acessar o site do Heaven's Gate, ele ainda existe da mesma forma que ele existia lá na década de 90, é um site super antigo, tem aquele design, né, da internet da década de 90. Design vintage. Se vocês querem saber como era a internet naquela época, pra quem não acessou, é assim, igual a esse site, né, tá aí pra quem quiser ver. E eles falam dessa questão do Hale-Bopp, né, e eles até falam no site que é indiferente pra eles se o cometa tem ou não tem essa nave que tá acompanhando, que pra eles isso é um sinal que tá na hora deles saírem, e aí eles começam aí os preparativos finais para o que eles chamaram de graduação. Né? Eles entendiam que todo esse tempo que eles estavam na seita era como se fosse uma aula, então eles se chamavam de The Class mesmo, eles se tratavam como estudantes, e essa seria a cerimônia de graduação deles para sair daqui e ir para o próximo nível. Faz todo sentido, né? Porque aí sim o tratamento como as áreas de laboratório faria sentido, Sim. Né? Como se fosse um grande treinamento. Um grande treinamento para o próximo nível. A morte do pessoal, né, que participava aí da seita. O que acontece, né? Vou falar mais ou menos como que foi ali a cena, mas não citando muitas coisas para vocês, porque o negócio é muito complicado. Peraí. Deixa a moto passar ali. Passou. Normal. Então, pode ir agora. Em 26 de março de 1997, eu ia falar 77, não, é 97. A polícia lá da cidade de San Diego, eles acabaram recebendo uma ligação anônima falando que tinha acontecido um suicídio coletivo num rancho Santa Fé, que havia 39 pessoas, sendo 21 mulheres e 18 homens, com idades ali entre 26 e 72 anos. Eles estavam vestindo camisas pretas, calças pretas de ginástica e tênis da Nike. E detalhe, eram tênis novos da Nike. Os caras tinham que ir com estilo, entendeu? E aí, eles colocam nas roupas... Eu tô rindo da desgraça alheia, meu Deus. Nas roupas deles... Tô rindo com respeito. Então, nas roupas deles, eles colocavam algumas frases que estava escrito assim, Heaven's Gate Away Team, que traduzindo para português seria equipe de expedição de Heaven's Gate, fazendo uma referência ao Star Trek, né?
que quando os personagens do Star Trek, que é o Spock, o Kirk e os amigos deles saíam em missões, eles estavam num A-Team, por isso que é esse nome, né? Heaven's Gate A-Team. E, enfim, membros dessa seita lá, eles se utilizaram de algumas substâncias químicas, que eu não vou falar aqui o nome, enfim, para não incentivar ninguém a fazer essas coisas. E também utilizaram de um outro artifício que também eu acho que não é muito legal falar. Interessante que cada membro que foi encontrado morto tinha US$ 5,75 nos bolsos. Enfim. Esse é o preço da passagem, né? Tem uma questão com passagem. Era uma piada interna entre eles, essa questão do dinheiro no bolso. Porque eles sempre tinham que carregar um troco no bolso pra ter dinheiro pra voltar pra casa. Era uma regra entre eles na seita. Né? E aí, como eles estavam indo viajar numa excursão externa, todo mundo colocou no bolso o mesmo valor que eles sempre levavam pra sair. Foi meio que uma piada interna entre eles, essa questão do dinheiro. Meio macabro, mas que piada, não é mesmo? Então. Só que assim, essa ligação anônima, na verdade, depois apareceu uma pessoa falando que foi ele que ligou, que é um cara chamado Rio de Ângelo, que ele era membro da seita. E na noite do dia 25 de março, ou seja, uma noite anterior ao. Enfim, ele tinha recebido um pacote com 2 fitas lá de vídeo VHS. Uma chamada Dos Final Exit e uma outra com mensagem de despedida dos seguidores do grupo. E junto com essas fitas, uma carta afirmando, entre outras coisas, a seguinte frase lá: saímos de nossos veículos, assim como entramos neles. E aí, quando ele recebeu, né, esse Rio de Ângelo recebeu esse pacote, ele chegou a informar o chefe dele dos conteúdos do pacote, recebeu uma carona de Los Angeles até lá no Rancho Santa Fé, onde que era a sede do Heaven's Gate, para que ele pudesse ver essa carta. E uma porta lá dos fundos do lugar tinha sido deixada destrancada propositalmente. E aí o chefe desse cara, enfim, incentivou ele a ligar para a polícia. Então ele fez essa ligação anônima, mas enfim, foi esse cara que fez. E bem, é isso, gente. Essa é a história. Eu acho a história do que vale a pena assim, a gente comentar que o que chamou a atenção é que foi tudo extremamente organizado. Então, assim, como a gente comentou, eles estavam se planejando para isso anos antes. E aí, dias antes, uma semana antes de cometer os suicídios, eles gravaram essas fitas. Tanto essa fita do Do, quanto a fita, né, dos... que eles chamam de final statements. Tipo, como se fossem as últimas declarações deles antes de partir. Né? Essa gravação, ela foi disponibilizada na internet, então, pelos próprios ex-membros mesmo, e foi um pedido, né, deles nessas pacotes que eles enviaram para os ex-membros, estavam as fitas e tinha uma carta também bem objetiva, assinada pelo Applewhite por alguns dos ex-membros, pedindo para que eles divulgassem e mantivessem esse material por quanto tempo eles conseguissem, né, que eles queriam mesmo que isso ficasse disponível, então tá lá até hoje. É um vídeo de quase 2 horas, tem acho que 1h50, que são todos eles falando sobre como foi a experiência deles e por que eles estão fazendo o que eles fizeram e tal. E assim, né, é lógico, não é um vídeo difícil assim de assistir, porque você já sabe o que aconteceu, mas corrobora uma coisa, por exemplo, que essa moça que atendeu eles disse. A maioria deles não parece triste no vídeo, assim. Pelo contrário, parece que a maioria tá bem tranquilo, assim, com o que vai acontecer. E você vê que eles têm uma perspectiva completamente diferente daquilo que eles estão fazendo.
né? Eles tratam realmente como se fosse uma passagem, uma graduação para algo que eles se prepararam durante muito tempo e que vai acontecer, né? Finalmente. Tem uma outra pessoa que tem um comportamento mais emotivo, assim, que chega a chorar, mas a maioria delas não. E o que é muito macabro é que no vídeo você vê que alguns deles já estão com as roupas que eles foram encontrados depois, tipo no vídeo. Assim, E aí eles mandaram essas gravações. Então, das 39 pessoas que faleceram, 35 aparecem nesse vídeo. E tudo foi muito organizado, né? Então, eles compraram essas roupas aí alguns dias antes. Então, todos eles estavam usando o mesmo... parecendo um traje de corrida, preto. Todos eles usavam a mesma roupa. E os tênis da Nike, que era um modelo da Nike chamado Nike Decades. Que a Nike, inclusive, descontinuou esse modelo, porque ela não queria que ficasse associado a esse tipo de evento. E coisa macabra também, né? Esses tênis, eles são vendidos hoje a um preço absurdo na internet. No eBay, eu tive a curiosidade de olhar quanto custava custa mais de $6 mil. Um Nike Decade. Só por conta dessa associação aí, como Heaven's Gate. Mas tem gente que compra? Tem gente que compra. É um item de colecionador raríssimo, um Nike Decade. E justamente por isso. Tem um grupo no Reddit sobre Heaven's Gate que eles mostram os Nike Decades lá. E, inclusive tinha uma pessoa postando que a Nike tem um modelo novo aí que parece o Nike Decade, enfim. Tem gosto pra tudo, né? E foi tão bem organizado, assim, que eles deixaram um documento chamado A Rotina, The Routine, que eles descreveram tudo o que aconteceu, como eles fizeram, como eles se organizaram. Foram em 3 dias, né? Então, como a Tassi comentou, não foi todo mundo junto. Foram 15 no primeiro dia, 15 no segundo, e aí sobraram 9 pro último. E aí as pessoas iam se ajudando ali, quem ficava ia limpando a casa. Tipo, eles devolveram livro na biblioteca, eles colocaram lixo pra fora. Eles limparam a casa todinha. E aí, conforme as pessoas iam morrendo, eles colocavam um manto roxo por cima. Então, você vê nas imagens, assim, que todos eles estão com a mesma roupa, nos beliches estão com o manto roxo por cima. A ideia do manto roxo, aparentemente, é porque era a cor preferida da Bonnie, né? Então, eles resolveram fazer aí meio que essa homenagem pra ela no final. E assim, é muito triste. Tem um lado macabro das coisas saírem na internet, porque tem o vídeo o vídeo forense de quando entraram na casa. Assim, também ele tá disponível no YouTube. Não tem cenas gráficas, assim, você não vê, assim, as pessoas sem o manto, nada disso, mas você consegue ver onde elas estavam, como tava a casa no momento que a polícia entrou mesmo. E eles foram encontrados 3 dias depois, então você imagina, devia estar... e a porta tava destrancada, né? Então foi o Rio de Angelo aí que chamou a polícia, né? Ele tá vivo até hoje, ele dá algumas entrevistas sobre o Heaven's Gate até hoje. E aí o que é curioso também é que eles tinham nesse log, né? Que eles falavam que eles estavam fazendo fora da casa e tal. Eles tinham uma coluna lá, a hora estimada do retorno. E aí, no dia que eles iam, né, cometer os suicídios, eles escreveram algumas coisas lá. Tipo, por exemplo, que era o Gnode, e ele chegou a usar uma frase do Exterminador do Futuro. Colocou um Hasta la vista, baby, lá. Na hora estimada de retorno dele. Um outro colocou nunca, outros escreveram adeus. Então, assim, você vê que eles tinham até um senso de humor ali a respeito do que eles estavam fazendo. Eles não estavam encarando aquilo realmente como um suicídio. E além dessas pessoas que morreram lá, né, no dia, mais 4 pessoas cometeram suicídio depois. Outros ex-membros cometeram suicídio depois, porque, enfim, né, tinha uma ligação ainda com a seita, entenderam que fazia sentido. E uma dessas pessoas, que é o R-Code, tem um vídeo também dele, que é um final statement que ele gravou e que ele também pediu para que eles divulgassem, então tem também esse vídeo disponível. E no vídeo é engraçado porque ele fala que não quer que as pessoas considerem que ele cometeu suicídio, ele só abandonou o veículo dele. É o que ele fala no vídeo. Super leve o tema de hoje. Super leve, gente, super leve essa história. Nossa. Ai, já deu. E o que assim, é estranho, né, você ter tudo isso disponível ainda, porque você tem outras histórias dessas, mas você não tá vendo nada,
Né? E nesse caso, não. Sim. Você ainda tem os vídeos, você tem as cartas que as pessoas mandaram. No site tem lá tudo. Então é muito estranho você assistir isso pensando, né, como se desdobrou depois, né? Assim, né, gente? São Muito vídeos que não acessível. assistam se você não tiver num dia muito legal ou se você for muito sensível para esse tipo de conteúdo, não recomendo que assistam. Isso aí, não assisto. Tem gente que assim, não é todo mundo que é tão sensível a esse tipo de conteúdo, mas se você é, a gente recomenda não procurar, porque não é uma coisa tranquila de ver. Chega. 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 Já é muito. Não. Ai, vou tomar um banho, assim, sabe? Depois desse episódio. É isso, Pegar umas gente. águas bem. É isso. Foi assim, né? Então foi assim que o Heaven's Gate meio que acabou. Mas como eu comentei, né? Tem membros vivos até hoje que mantêm o site, que respondem perguntas. Eles têm lá uma caixa de e-mail, então se você tem curiosidade de saber alguma coisa, se você quer conhecer mais sobre coisa, eles têm, eles vendem livros ainda. E criou esse lado meio macabro que virou meio que um item de colecionador, uma coisa meio estranha, assim. Você vê que tem gente, por exemplo, vendendo esses badges na internet, esses Nike Decades, é um negócio meio estranho. Te louco pra tudo. Gente. Hoje foi um tema pesado. O que aliviou foi minha gatinha que foi passando por aqui e por ali. Vocês devem ter visto no vídeo. Enfim. Mas eu recomendo mesmo que vocês assistam Contos da Aia. É muito bom. Leiam o livro também, que é excelente, pra falar a verdade. Beijos e até. Bem, gente. Ai, meu Deus. Depois de tudo isso que a gente falou aqui, eu já tô até passando mal. Brincadeira, não tô não. Mas o negócio é pesado, bem tenso. Espero que vocês, se estiverem ouvindo à noite, né, que vocês durmam bem. Enfim, se você dorme de dia também, durma bem. Ó, a gente Enfim, avisou no começo do episódio, né? Se a pessoa ouviu porque por sua conta e risco. é isso mesmo. Mas é isso, gente. A gente espera que o próximo episódio, que agora eu não me recordo, mas eu não lembro se ele é mais leve ou se ele é pesado também. O próximo é leve, pesado. Eu acho que é leve. A gente intercalou pra não. É verdade. Eu acho que o próximo é leve, gente. Então, nos aguardem no próximo. Aí a gente vai estar mais feliz. Beijos para vocês e saiam da bolha. Mas não entre em outra. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Após o sinal, deixe seu recado. Eu não sei, quem tem?